Abram alas. No Bem Viver de hoje, beijo seguro, as dicas para afastar o risco de doenças, descanso merecido para os pés, água, sal e até bolinhas de gude. E mais, família feliz mesmo com a separação. Olá, bom dia! Daqui até quarta-feira os dias serão de muita euforia. Para muitos, o que importa é se jogar na batida do carnaval. Mas é bom juntar a essa alegria o cuidado com o corpo. E ele começa pela alimentação. No meio da festa, muitas pessoas não se dão conta que estão em uma maratona exaustiva que consome muita energia do organismo. Para não correr o risco de passar mal, é importante seguir uma alimentação cuidadosa durante o carnaval. Quem vai dar estas orientações é a nutricionista Flávia Langoni. Flávia, qual deve ser a primeira preocupação do folião? Então, sem dúvida, a primeira preocupação do folião é a questão da hidratação. Por quê? A gente mora num país tropical, onde o calor é excessivo, principalmente nessa época do ano, né? As pessoas pulam demais, se agitam demais e, consequentemente, perdem muito líquido. Portanto, muita água e sucos. Como deve ser a alimentação do folião? Quem vai pular carnaval, o que deve preocupar em consumir? Olha, para o folião que vai pular o carnaval, é preciso realçar bastante a questão do carboidrato. Por quê? Porque é a maior fonte de energia. E já que nessa época a pessoa precisa muito de energia, ela está sempre pulando, ela está sempre se exercitando, o carboidrato é, sem dúvida, a maior fonte de energia. Então, na hora de garantir fôlego, pães, macarrão, na medida certa, sem exagero. Antes da folia, a dica é fazer uma refeição leve. Prefira as frutas, um sanduíche natural, saladas. Durante a festa, para se recuperar, uma barrinha de cereais, um chocolate e as castanhas. A nutricionista reforça ainda que nada de jejum. Mesmo com um bloco na rua, lembre-se, é preciso se alimentar bem. E é também no carnaval que o beijo na boca acontece pra valer. O ficar é comum nos dias de hoje, mas o que poucos sabem é que o beijo pode deixar mais do que uma boa lembrança. Transmite doenças. E para explicar quais são, se é possível evitar e principalmente o caminho para beijar sem medo, estão comigo hoje a especialista em periodontia Fernanda Baquim e o infectologista Togo Lemos. Bom dia para vocês, obrigada por terem vindo, principalmente nesse fim de semana de carnaval, mas vamos informar o pessoal porque temos beijoqueiros de plantão, né? Daqui até quarta-feira. É um gesto gostoso, afeto, enfim, mas temos esse risco. E pelas pesquisas que nós fizemos, doutor Togo, a gente percebeu a questão da doença do beijo, popularmente conhecida como assim, né? Desse jeito. Mas é a mononucleose. Essa doença agora pode aumentar o número de casos? A mononucleose ela é uma doença transmitida por um vírus que se chama vírus Epstein-Barr. Esse vírus ele é transmitido de uma forma muito eficiente através da saliva. Então ele é muito presente na saliva. Então nessas situações em que ocorre um contato mais prolongado, mais íntimo, no caso do beijo, né, nessas situações o risco de transmissão é muito maior. Mas a gente precisa lembrar que na verdade a mononucleose infecciosa ela é muito transmitida numa fase bem mais precoce, quando as crianças principalmente vão para a escola, quando elas começam a se relacionar com os colegas, com os amigos. Então mesmo pequenos instrumentos, são colheres, garrafas, tomar um refrigerante junto ou comer com o mesmo talher ali às vezes, isso já é suficiente também para que ocorra a transmissão. Então na verdade essa doença ela tem duas fases importantes de transmissão. Uma quando a criança começa a se relacionar e mesmo com contato com a saliva diretamente ou indiretamente, como eu disse, e depois nessa fase da adolescência em que obviamente aí o beijo passa a ser muito importante. E por isso que a doença ganhou esse apelido. Mas basicamente porque na fase inicial, na primeira fase de transmissão, quando a criança é menor, a maioria dos casos são assintomáticos, quer dizer, a maioria dos casos não tem nenhuma manifestação. Então a criança adquire aquela infecção,
adquire o vírus, mas não manifesta nada, ou manifesta um quadro muito parecido com uma gripe comum, ou, na verdade, uma faringite. Então, isso passa despercebido e lá na idade adulta, quando se vai investigar alguma outra doença, faz-se o exame de sangue e detecta-se que a pessoa teve a doença anteriormente. Então, na maioria das vezes, essa questão de relacionar mononucleose com o beijo e relacionar com o adolescente é porque à medida que a idade progride, os casos são mais sintomáticos. Então, a gente detecta mais a doença nessa faixa etária. Mas ela certamente ela é adquirida bem antes na vida. E quais são os sintomas? Agora, como eu disse, quando ela é sintomática, né, porque a maioria das vezes, como a maioria das doenças virais, a maioria dos casos são assintomáticos, quer dizer, não tem nenhuma manifestação, ou tem manifestações muito comuns, que passam como uma infecção de garganta comum, que passa e se resolve sozinho. Mas quando é sintomática, quando ela se manifesta totalmente, a manifestação mais importante é a infecção de garganta. É a dor para engolir, a ardência na garganta. E essa doença ela se manifesta com sintomas gerais, com febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça. E numa fase um pouquinho mais adiantada na evolução, aparecem as ínguas, principalmente no pescoço, mas em todo o corpo. E em alguns casos, mais ou menos a metade dos casos, pode ter um crescimento do fígado e do baço. Então, são órgãos de defesa que também reagem à presença do vírus. Então, o vírus ele entra pela faringe, normalmente pela boca, mas, na verdade, ele consegue se disseminar para todo o corpo e todo o nosso órgão de defesa, todos os nossos órgãos, o nosso sistema de defesa, ele reage à presença do vírus. No caso, ele é detectado pelo exame de sangue. O diagnóstico não é tão complicado assim, doutor Togo? A confirmação, quer dizer, clinicamente é complicado porque se mistura com muitas outras doenças. Mas o diagnóstico laboratorial, quer dizer, através do exame de sangue, ele é muito simples. Quer dizer, é uma coleta única de exame. Na maioria das vezes, muito raramente, você não vai conseguir detectar a doença na fase aguda, que a gente chama. E às vezes é necessário um exame posterior. Mas na grande maioria dos casos, um teste simples de sangue já é capaz de detectar se a pessoa adquiriu ou não e se aquilo é mononucleose ou não. E o tratamento? O tratamento, na verdade, não existe um tratamento específico, quer dizer, não existe existem medicamentos que atuam sobre o vírus Epstein-Barr, mas a doença mononucleose é uma doença autolimitada, que significa o quê? Que ela vai se curar, a gente diz sozinho, mas na verdade não é bem sozinho, a nossa imunidade dá conta de resolver a doença. Quando surgem os anticorpos, quando surge a nossa defesa, os sintomas automaticamente desaparecem. Agora, uma questão que às vezes as pessoas ficam muito em dúvida, o Epstein-Barr ele é um primo do vírus herpes, quer dizer, ele é da grande família aí dos herpes vírus, né? E a característica principal desses vírus, desse grande grupo aí importante, é que eles praticamente nunca são eliminados. Então, é verdade que a gente fica com esses vírus provavelmente para a vida toda. Doutora Fernanda, no seu caso, no caso né, da periodontia, quais são as doenças também que podem ser transmitidas aí pelo beijo, caso não tenhamos uma boa higiene bucal e essa questão de ficar com várias noites? Você falou aí uma questão importante, Mônica. A higiene bucal é o X da questão, né? Tem 3 micro-organismos importantes aí na questão. São fungos, bactérias e vírus. As bactérias causam 2 doenças principais. A gengivite, que pode evoluir para uma doença periodontal, né? A gengivite agride só a gengiva, a doença periodontal pode evoluir para uma perda óssea e uma perda dentária, tá? O vírus é a herpes, tá? Que ela é contaminada só quando o indivíduo em questão está com a lesão vesículo-bolhosa, ou seja, ela é visível no lábio, uma feridinha, né? E o terceiro agente aí é a cândida, tá? Que é o sapinho, vulgarmente o sapinho, que é uma lesão interna na boca, em lábio, língua ou bochecha, né? Que ela é esbranquiçada por cima e quando sai esse tecido esbranquiçado por baixo, ele é avermelhado e é dolorido, tá? Tudo isso é passado aí pelo beijo. Tá? Deixando bem claro que no caso da bactéria, o que se passa não é a gengivite. O que se passa são as bactérias causadoras da gengivite e da doença periodontal. Tá? Essas bactérias vão se transformar aí numa gengivite, né, dizendo aí a grosso modo, se o hospedeiro, ou seja, a pessoa que receber essa bactéria, não tiver um bom hábito de escovação. Aquela coisa do fio dental, do enxaguatório e
da escovação mesmo. Diária ali, diária. Sem esquecimento. O que acontece que nessa época de festa ou nas baladas, né, a pessoa chega tarde em casa, cansada, né, às vezes bebeu um pouquinho, tem preguiça, dorme sem escovar os dentes e acaba manifestando aí a questão da gengivite. E antes que a gente fale no próximo bloco sobre os cuidados que a gente pode ter, fica a dica aí para levar já, claro, vai levar na necessaire ali escova de dente, pasta de dente, fio dental. Mas vamos reforçar isso, né, Fernanda? Com certeza.